Moça. Moça. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Fortaleza, né? Para mim é uma redescoberta, porque eu morei aqui em Fortaleza, trabalhei na Universidade Federal do Ceará há alguns anos e também rever tantos amigos que eu não via há muito tempo, né? E a minha função hoje é meio que fazer a ponte, a ligação entre reflexões de meus dois queridos colegas, né? Alfredo Pena Veiga e Elimar Nascimento, que vão estar discutindo com a gente a questão da crise civilizatória e como toda a problemática ecológica se vincula a esse debate, que é um debate, na verdade, que está nos inspirando, que é o pensamento do Morin, com base no pensamento complexo e os 7 saberes para uma educação do futuro. E, para a gente avançar nisso, eu resolvi fazer uma leitura um pouco ampla do pensamento dele, pensando como é que a gente traduz a questão ecológica na realidade contemporânea. E eu começo falando nisso a partir do meu não lugar. Por que eu falo do meu não lugar? Porque eu sou bióloga, ecóloga de formação e também cientista social, psicóloga. E, durante toda a minha formação, eu convivi com uma crise identitária muito grande, né? Porque entre os biólogos eu não era bióloga, entre os psicólogos e cientistas sociais eu não era cientista social. E o meu primeiro encontro com o Morin, eu falei para ele, olha, eu vivo uma crise identitária muito grande, porque eu não me adapto ao sistema formal da academia. E ele me disse, não, você não tem que ter uma crise, você não tem que entender isso como crise, você tem que entender o privilégio das múltiplas identidades. Das múltiplas identidades, entendendo que a questão ecológica, que é para a qual você foi formada na origem, ela representa uma dimensão indissociável e fundamental da crise civilizatória. Então, esse é o ponto de partida para a gente tentar de alguma maneira, contextualizar o debate que vai ser ilustrado também pelos meus colegas depois, com um caso global, com um caso nacional e com todas as efervescências que essa reflexão nos traz. Então, a gente está chamando essa mesa aqui como uma mesa dialogal. A gente vai estar dialogando e depois dialogando com vocês numa outra sequência da metodologia que foi pensada aqui no evento. Uma das grandes questões que eu acho que a gente tem que trazer para orientar o debate é exatamente tudo que o Morin, desde 1972, discute no paradigma perdido, né? O paradigma perdido, para mim, foi um grande divisor de águas, porque eu vivi exatamente nessa crise identitária, e então eu peguei, por acaso, o livro do Morin, que dizia o seguinte, as ciências sociais e o campo das ciências humanas e sociais vive dissociado do campo das ciências da natureza. E como é que a gente vai interpretar toda uma crise, né, contemporânea complexa sem entender que essas pontes precisam ser construídas, né, e que uma nova forma de fazer ciência precisa também ser alimentada. E, logo em seguida, eu peguei um livro do Morin, que certamente o Alfredo deve estar falando, sobre isso, que é ciência com consciência. Nós somos cientistas, né? Nós trabalhamos na pós-graduação, nós trabalhamos em pesquisa, e nós nos confrontamos o tempo inteiro com a questão da ciência. Qual é o papel da ciência nesse mundo tão complicado, tão complexo, que a gente vive no cotidiano, né? E que ciência é essa que nos desformatou, né? Nos deformou, para lidar com todas essas questões, a questão ecológica entre elas. E esse, no Ciência com Consciência, então ele fala, né, que nós fomos formatados na disjunção e na redução, e que nós precisamos, então, nos desconstruir para nos reconstruir de outra maneira. E, pensando na questão ecológica, ela, por si mesma, ela é multidimensional. E, considerando a crise civilizatória, ela é apenas uma dimensão das múltiplas crises que constituem a crise civilizatória.
Um outro ponto que eu gostaria de trazer para o debate é que nós vivenciamos, né, um histórico em que sociedade e natureza passaram a ser dois elementos distintos do ser humano, né? A partir da Revolução Industrial, a natureza, que era sacralizada pelos primeiros grupos humanos, ela passa a ser dessacralizada e ela é interpretada pela sociedade industrial e depois pela sociedade do consumo como não valor, né? A natureza ela passa só a ter valor no momento em que ela é transformada em alguma coisa para bens de consumo, né? Produtos de consumo. Então, a sensação do não valor da natureza nos dissocia cada vez mais da conexão com a natureza. E isso é muito interessante, que nós fizemos uma pesquisa com inúmeros visitantes e turistas lá do Parque Nacional da Tijuca, o parque mais visitado do Brasil, né? A vitrine do Brasil, e a gente perguntava assim para o visitante: por que você vem para uma área de natureza preservada? E o visitante dizia assim: porque eu quero ter um contato profundo com a natureza. E aí você perguntava quanto tempo, eles diziam no máximo 2 horas. Ninguém tem um contato profundo com a natureza, uma reconexão com a natureza, num contato efêmero de 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, isso nos mostra como é que nós nos afastamos progressivamente do sentido de pertencimento à natureza. E esse é um dos elementos do Morin, na obra dele, que ele menciona que nós precisamos urgentemente nos reconectar, nos religar à natureza e nos religar na natureza e na humanidade. Então, essas questões, elas nos inspiram também para esse debate de imaginar que a questão ecológica não pode estar dissociada de uma visão política, ética e uma visão de cidadania global. E aí eu retomo também algumas de suas obras que eu acho que são fundamentais. Uma delas, então, é Terra Pátria, né, para quem trabalha com esse debate, que no livro Terra Pátria, que escrevem ele e mais uma colaboradora, a grande questão é que ele defende a ideia de que nós pertencemos a uma comunidade de destino. O que significa, na prática, que o que acontece com qualquer um de nós tem efeitos irremediáveis na vida do outro. E isso numa escala planetária que ele denomina Terra Pátria, né? Então, na Terra Pátria, nós estamos irremediavelmente ligados uns aos outros e essa reconexão da natureza é um elemento central, com a natureza é um elemento central para a sobrevivência planetária. E uma das coisas também que se discute direto ou indiretamente na obra dele é essa ideia do não valor da natureza, mas também da ideia do ter humano em substituição à essência do ser humano, né? Hoje nós vivemos numa sociedade de consumo em que nós somos julgados e interpretados pelo que nós temos, pelo que nós mostramos, e não pelo que nós sentimos ou que nós somos. E essa relação com a natureza, ela é reinterpretada pela lógica dessa sociedade de consumo, que é uma engrenagem alimentada por sonhos e desejos que não podem ser saciados. Porque se esses sonhos e desejos forem saciados, a engrenagem para. E, à medida que esses sonhos e desejos vão sendo realimentados, a gente também está intervindo cada vez mais na dinâmica da natureza, como se nós não fizéssemos parte da natureza. E os milhões de casos que a gente está vendo hoje, e que serão ilustrados aqui pelos meus colegas, mostram quanto nós nos afastamos da nossa realidade visceral, que é a nossa realidade de existência na natureza. Então, ele defende exatamente o religare, né? Ele usa essa terminologia do religare do homem com a natureza, do homem com a própria humanidade, e ele defende, então, a ideia da metamorfose civilizacional, da reforma da civilização, imaginando que, a partir dessa reforma, que ele materializa, né, na figura de uma metamorfose, nós precisaríamos nos metamorfosear nessa religação com a natureza, para construir uma nova civilização, que é o que vai alimentar todo o debate sobre a política de civilização. Essa mensagem, ela também, direto ou indiretamente, ela está
de alguma forma, expressa nos grandes e nos principais documentos das políticas públicas globais, né? Só que nunca essas relações são feitas entre o que está sendo decidido no plano da ONU, no plano das Nações Unidas, e o que está sendo debatido, teoricamente, pelo conhecimento acadêmico, pelo debate acadêmico. Por exemplo, se nós pegarmos a Convenção da Diversidade Biológica. A Convenção da Diversidade Biológica reconhece o direito das populações tradicionais e reconhece, de alguma forma, que essas populações estiveram visceralmente e ligadas à natureza no plano do sagrado, no plano do seu cotidiano, da sua sobrevivência. E claro que todas as definições da Convenção da Diversidade Biológica, elas fazem um convite ao planeta para se repensar a natureza como um patrimônio coletivo, como um patrimônio, como bem comum. O segundo grande instrumento, importante instrumento de políticas públicas, que também vai estar ligado ao que os meus dois colegas vão estar discutindo com vocês, é a própria Convenção do Clima. Essa é a mais conhecida pelos efeitos diretos que as pessoas percebem e que, na verdade, gerou um importantíssimo acordo, foi um dos acordos da ONU que teve maior adesão dos países membros, né, que é o Acordo de Paris, que foi assinado em dezembro agora do ano passado e que, de alguma maneira, convida a sociedade planetária a pensar novas formas de lidar com a vida, novas formas de enfrentar a desigualdade social e novas formas de entender a natureza no seu cotidiano. Um outro elemento importante, que também foi acordado em 2015, que eu acho que está no pano de fundo desse debate, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também acordados no ano passado, e que definem a questão, quase que uma relação visceral entre a temática social e a temática do ambiente propriamente dito, em termos não só de natureza conservada, mas no sentido de existência em ambientes saudáveis, em qualidade de vida e assim por diante. E, finalmente, o que eu gostaria de chamar a atenção é para a encíclica do Papa Francisco, que também convida a todos nós a cuidarmos da casa comum, entendendo essa relação como também uma relação indissociável sociedade-natureza. E aí a gente ficaria com algumas questões que vão ficar para o debate depois. Nesse caso, quais os caminhos a trilhar para o religar sociedade à natureza, né? Por que essa reconexão é tão difícil na sociedade contemporânea? A segunda questão, qual seria o papel da ciência nesse processo? Em que medida, né, nós, cientistas, estamos nos privando de um papel fundamental nessa leitura, nessa interpretação de mundo e nessa tradução de mundo para a sociedade? E como fomentar o diálogo entre a academia e a sociedade para que esse tema não seja apenas um tema que inspire debates teóricos, mas também uma ação coletiva? Com esses elementos, eu acho que essas questões são inspiradoras, né? E eu acho que, com as ilustrações que meus colegas vão trazer, a gente vai materializar melhor esse tema de debate. Lembrando que a questão ecológica ela começou a ser discutida por ecólogos, pensando claramente a relação de matéria e energia na cadeia trófica, na ecologia clássica, e, progressivamente, o campo das ciências humanas e sociais começou a incorporar a leitura sobre ecologia, né? Hoje eu pertenço a um programa que é um programa de ecologia social, programa de pós-graduação de ecologia social e psicossociologia de comunidades, e um programa de políticas públicas em que um dos temas centrais é exatamente o tema da sustentabilidade e seus efeitos para as sociedades contemporâneas. Então, claramente, essa construção é uma construção que está no movimento, né, que está em andamento, mas que um evento como esse nos permite pensar em voz alta e compartilhar algumas das nossas inquietações num tempo curto, que depois vocês vão ter muito mais oportunidade para dialogar. Então, na nossa sequência, o primeiro, Elimar, né? Nascimento da UNB, e depois o Alfredo Pena Veiga. Boa tarde a todos e todas. Eu e Alfredo resolvemos fazer uma apresentação distinta e desafiante.
Em princípio, eu tinha 20 minutos e ele 20 minutos. Nós decidimos ter juntos 40 minutos. É um exercício, uma tensão entre o egoísmo e o altruísmo. O egoísmo de falar mais, ou o altruísmo de deixar o outro falar mais. Eu acho que, como sou mais velho, eu vou ser mais altruísta. Ele, que é mais jovem, vai ser mais egoísta. Esse é um teste que nós vamos fazer e vamos estar medindo o tempo que cada um vai falar. Eu vou controlar. Claro, é a Marta, que é a nossa chefe, controla. Nós partimos da ideia de que a crise civilizacional é um dado real, não simplesmente uma ideia epistemológica ou algo semelhante, e que se manifesta de 1000 formas no nosso cotidiano. E uma delas, e a mais visível, é aquilo que eu chamo de eventos críticos, e que normalmente se chama de desastres. Partindo do princípio de que a aprendizagem não se reduz à escola e que ela é total, todo o ambiente, todo fenômeno deve ser objeto de aprendizagem. Partindo do segundo princípio, de que a educação ambiental não pode estar restrita nem à escola, nem às crianças, ou o público, o segmento infanto-juvenil, também ela tem que abarcar todas as pessoas. Por quê? Porque se alocarmos simplesmente educação ambiental com crianças e adolescentes, teremos provavelmente resultados contrários do que nós esperamos. Eu, por exemplo, com 10 anos de idade, era matador de lagartixa e passarinho. 50 anos depois, era diretor de um Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, defendendo a natureza. Por quê? Porque mudamos no transcurso da nossa vida. Então, é preciso pensar de maneira mais global. Empresário precisa de educação ambiental, político precisa de educação ambiental, autoridade local precisa de ambiental, além das crianças e das pessoas em geral. Então, partindo desse princípio, a gente começou a fazer um esforço de pensar alguma coisa que poderá vir a ter o nome de pedagogia do desastre. Por que razão? Porque nós imaginamos que na crise civilizacional nós vamos ter cada vez mais eventos críticos, sejam programados ou naturais. Seja atentado como o de Paris, seja as migrações do Mediterrâneo, seja o desastre de Mariana ou de Chernobyl. Então, ele trabalha há 20 anos com Chernobyl e eu trabalho há 20 meses com questões de desastre. Essa é um pouco a diferença entre um e outro. Então, na prática, ele é um pouco meu professor nessa história. Né? Então, nós vamos dividir nossa parte, nossa intervenção, em 3 partes além dessa. Ele vai falar de Chernobyl, eu vou falar de Mariana, e nós dois vamos falar do que é que pode se aprender com a questão do desastre, que vai ser cada vez mais frequente na nossa sociedade, e para a qual nós temos que estar preparados, de um lado, para evitá-la, para tentar reduzir ou eliminar a sua possibilidade, e do outro lado, para poder enfrentá-la com maior resiliência. Palavra sua. Eu acho que a maneira como a Marta apresentou, fez a introdução, nos permite de tomar vários fios da discussão, e que talvez nos vai levar a mostrar, a ilustrar aquilo que Elimar acaba de dizer. Eu acho que há uma consciência global que há uma multicrise. Essas multicrises, elas se representam sobre formas diversas. Multicrise que não é uma realidade de hoje, uma realidade já que vem de muito tempo. Então, se, por exemplo, nós partimos dos anos 70, nós podemos identificar que há uma sucessão de crises econômicas, crises ecológicas, crises tecnológicas, e dessas crises elas se refletem em o que a gente hoje chama de catástrofes.
grande catástrofe. Catástrofe tecnológica, o caso do nuclear, que é meu tema. Catástrofes humanitárias importantes, fome, países da África, catástrofes relacionadas às mudanças climáticas, catástrofes naturais. E essas catástrofes, evidentemente, levam a uma percepção, a uma forma de representação dessas grandes crises que o sistema clássico do ensino não tem condições de poder enxergar a complexidade desses fenômenos. São fenômenos verdadeiramente de uma grande complexidade, porque uma catástrofe tecnológica, ela tem muitos impactos. Uma catástrofe natural, mesma coisa. Então, necessita verdadeiramente uma abordagem diferente, abordagens transversais. Necessita eu que chamo uma nova estrutura cognitiva, a maneira como a gente vai transmitir os saberes, porque no sistema, digamos, convencional, não é possível de poder achar respostas. Então, essa é uma forma, digamos, de poder introduzir aquilo que a gente vai trocar como ideia. Depois tem um segundo elemento que eu vou colocar, simplesmente a gente vai dialogar com o Elimar, que a ideia é essa de dialogar. Depois tem um segundo ponto que é muito importante, né? Que muitas vezes as crises, elas têm um impacto local e eles se repercutem a nível global, né? Então, há uma necessidade, né, do sistema educacional, há uma necessidade de poder entregar as ferramentas de compreensão para entender, ao mesmo tempo, uma realidade local, mas, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de se questionar globalmente, né? E não é, aí eu sou categórico, não sou partidário dessa visão super simplista, que ficou muito tempo na cabeça de muita gente. Vamos entender o local pelo global, o global pelo local. Isso aí é uma maneira que não tem, é uma facilidade, né? O que é importante não é isso. O importante é o que acontece verdadeiramente na vivência, como disse, na vivência local. O que acontece na vivência local? Como na vivência local se construi verdadeiramente uma percepção daquilo que é considerado como uma crise importante. E a partir dessa vivência local, a gente pode começar, a partir daí, com essa possibilidade de poder construir essa construção, né? A partir daí a gente pode começar a pensar, mas a pensar verdadeiramente qual é a relação que tem esse local com o global. Verdadeiramente um pensamento, que eu chamo de um pensamento não da globalidade, mas um pensamento do global. Eu posso depois explicar a diferença entre os dois. Então, eu acho que aí há um primeiro ponto de introdução importante, que tem muito a ver com o que a gente vai discutir
primeiro, muito que ver com minhas experiências. A ideia deste diálogo é de poder mostrar como o que muitas pessoas procuram de uma maneira desesperada, como aplicar naquilo que você observa tudo os fundamentos do, vamos dizer assim, do pensamento da complexidade, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui de incerteza, vamos a falar da organização, vamos a falar do ordem e desordem, vamos a falar da vivência, do sentido, como falou Marta, e podemos falar de muitos conceitos, da certeza e incerteza, de muitos conceitos no que diz respeito àquilo que a gente observa, pela observação. Não é a teorização, é a observação. E aí, eu acho que aí se repercute com aquilo que falou a Marta na introdução, se repercute muito com a ideia de poder pensar esse conceito de política de civilização, né? Que tem uma entrada, eu posso dizer qual é a entrada, né? Podemos pensar também, o que também falou Marta, que tem muito que ver com o que a gente vai falar, tem que ver com aquilo que é uma reconceptualização a partir dessas observações do que é a relação entre natureza, sociedade e cultura, né? Temos que repensar e reorganizar nossa própria maneira de nos relacionar com a sociedade, nós que somos cientistas, né? Somos pesquisadores, então tem uma série de possibilidades para responder àquilo que foi colocado pela Marta. Eu acho que porque a gente colocou essa ideia da pedagogia do desastre, porque acho que hoje é uma necessidade, né? Por exemplo, no caso do acidente nuclear, que teve o efeito de Chernobyl, né? O sistema escolar tradicional não podia responder à vivência das pessoas frente a essa catástrofe, não tinha condições de responder, né? Então, é necessário para essas situações construir uma nova visão ou uma nova abordagem da pedagogia. E nós, com a experiência e com as observações durante muitos anos nesse lugar, né? E depois comparando também com aquilo que aconteceu no Japão, depois eu fui no Japão. O que eu fiz na região de Chernobyl foi muito importante para o Japão. Os japoneses não conheciam nossa abordagem, né? Então, é uma co-construção do que poderia ser, né? uma pedagogia do desastre, né? Com uma sustentação muito importante da vivência local. Quando Alfredo fala de Chernobyl, é engraçado que no mesmo ano, o acidente de Chernobyl ocorre em 1986. E mais ou menos no mesmo ano, um alemão publica sua tese que se chama Sociedade do Risco. Ulrich Beck, ele se chama. E ele mostra como a nossa sociedade, pelo fato dela ser cada vez mais uma sociedade em rede, os riscos tendem a aumentar. Uma coisa é eu ter, por exemplo, num país, um sistema de energia distribuído em 20 polos. Outra coisa é tê-los todos interligados. Quanto mais interligado, maior o risco do desastre. Quanto mais a frequência do fluxo, maior o risco de desastre. Nós, por exemplo, temos, teoricamente, 3 possibilidades de nos extinguirmos enquanto humanidade. Por meteorito, que a gente não pode talvez controlar, ou talvez possa,
pela bomba atômica que nós inventamos e pela uma epidemia que possa se alastrar. E a epidemia era tanto mais passível de disseminação quanto maior for o fluxo das pessoas no globo. Ou seja, quanto maior o número de pessoas que se deslocam de um país para outro, maior a possibilidade de que eu tenha epidemias que se disseminem em toda a população. Então, a nossa sociedade, essa sociedade em rede, essa sociedade de risco, ela tende a ter eventos críticos, desastre, catástrofe, de maior frequência. E aí tem do trabalho do Alfredo, a gente pode começar a estipular uma espécie de classificação desses tipos de desastres e comparar Chernobyl e Mariana, né? Primeiro é que o desastre de Chernobyl não tem visibilidade. Veja, a radiação ela não se mostra como tem a visibilidade de Mariana, entendeu? Com a lama se esparramando pelo rio e matando centenas de peixes, impermeabilizando o solo, destruindo as matas ciliares, chegando até o Espírito Santo, destruindo, né, a fauna marítima, etc. Em Chernobyl não há visibilidade. As pessoas têm dificuldade de perceber que houve um acidente. O Alfredo acaba de publicar seu livro sintetizando a experiência de Chernobyl durante 20 anos de pesquisa que ele fez. E é muito interessante como ele mostra, as pessoas não estão traumatizadas, porque não houve um trauma, não foi uma bomba atômica que explodiu. É uma usina que explode, como um prédio, uma coisa assim, e ninguém imagina que isso traz a morte, né, pelas nuvens radiativas, e que contamina o solo, contamina a casa, contamina os animais, contamina a fauna, a flora, né? E é difícil. No livro dele, que eu li, agora com o livro do Vozes de Chernobyl, da Slevana, né, é difícil fazer as pessoas entenderem que ele não pode comer o cogumelo, entendeu? Que ele não pode se banhar no lago, né? Por quê? Porque está contaminado. Mas como? Mas está tudo tão bonito, né? O cogumelo está tão florescendo, assim, está tão apetitoso, né? Que eles comem muito. Então, o elemento da visibilidade é uma característica que o Alfredo tem que trabalhar. O outro é de que os eventos eles podem ser programados, eles podem resultar da ação humana ou podem ser indiretamente da ação humana ou natural, né? E aí, tanto Mariana quanto Chernobyl resulta de falha técnica, né? Uma é uma barragem que se rompe, né? O outro é um motor nuclear que se rompe, né? Nasce, portanto, de um defeito, né? de uma falha humana, técnica, veja bem, sobre a qual imaginava-se inexistente, né? Não é possível, isso aqui não tem perigo de errar, não tem perigo de explodir, não tem perigo, e ocorre. E o terceiro, que lhe chama a atenção, é a durabilidade do evento. Porque há eventos que são muito curtos, né? Queimou a casa, o desastre, queimou a casa, acabou o incêndio, o desastre fica ali. O desastre de Chernobyl vai levar anos e anos e décadas para que possa se recuperar, né? E como vai se recuperar? Em Mariana, nós vamos levar anos para poder recuperar a viscosidade do rio, a qualidade da água, a permeabilidade do solo, etc. Né? São desastres que têm uma durabilidade, né? uma trajetória no tempo, entendeu? Que ultrapassa aquele momento do evento, né? Então, eles têm essas diferenças entre elas. E aí tem algumas lições que a gente pode tirar, da mais simples à mais complexa. A mais simples é que não há nenhum desastre que seja causado por uma única causa. Não existe uma causa única. É sempre uma multiplicidade de causas que se retroalimenta dentro de um sistema relativamente complexo sobre o qual você não tem viabilidade imediata. Veja bem, em Mariana você tem falhas de diversos níveis, desde o governo federal, que não controla, né, até os técnicos que supõem que a barragem pode suportar mais peso do que ela está suportando.
Por outro lado, existe dentro, tanto de Chernobyl como de Mariana, uma irracionalidade social e econômica extraordinária, né? E que nós convivemos com ela como se fosse algo puramente banal, porque os comportamentos, tanto dos médicos, das autoridades em Chernobyl, são irracionais e são dolorosos de ver. O Alfredo descreve, chama de liquidadores, né? Aqueles que têm que agir sobre o nuclear para poder paralisá-lo. São milhares de pessoas que se expõem à radioatividade e depois morrem, tomam câncer, ficam doentes, né? Perdem a vida em vida. E isso, por trás disso, uma terceira causa, que é a arrogância técnica, né? A nossa arrogância de achar que nós somos capazes, né, de fazer algo perfeito, algo que não falha, né? Algo que não tem possibilidade de ter um desastre, de ter alguma coisa. Então, é uma arrogância técnica, é uma certeza dessa soberba, entendeu? Que nos leva exatamente e alimenta esse processo de desastre, né? Que é típico, veja bem, dos cientistas. É típico, né? Por quê? Porque eles são pessoas de certezas. É assim que eles se autoalimentam no seu trabalho. E, finalmente, aquilo que o Cristóvão Buarque chama, já vou passar a palavra de volta ao Alfredo, que é um livro, que é um título de um livro que ele escreve, que se chama Erro do Sucesso. Ou seja, o sucesso nos leva a cometer erros que a gente não imagina, né? E ele exemplifica com a catástrofe do Mediterrâneo, essas migrações que nós temos assistido na televisão, de pessoas fugindo da guerra, da fome, do clima, né? E foge por quê? Porque, do outro lado, existe um espaço de sucesso errado, que é a abundância europeia, que é a riqueza do norte, veja bem, em relação à pobreza extrema, entendeu, dos países da África, né? Ou seja, o fato de não ter se disseminado um processo de igualdade e de amicabilidade com a natureza em todo o mundo. E aí a Marta quer falar antes do Alfredo. Eu vou fazer só a ponte para passar a palavra para o Alfredo. É que você tocou num ponto que eu acho que a gente tem que estar muito atento, que é o que é tangível e o que é intangível do desastre, né? Porque nós vivemos e convivemos cotidianamente com um desastre que não aparece, né? Que é o que a gente poderia chamar de um desastre crônico não visível. O que é tangível é o que a gente consegue captar. Por exemplo, é muito fácil, na discussão sobre o clima, captar que o nível do mar vai subir e que as cidades costeiras vão ser invadidas pelo mar. Mas é muito difícil compreender que, às vezes, uma espécie endêmica da Amazônia ou da Mata Atlântica, ela vai desaparecer e ela coloca em risco também toda uma sobrevivência de um grupo de pessoas e, às vezes, um grupo de países, o endemismo, por exemplo. Então, o tangível e o intangível, o material e o imaterial, é uma discussão que, em algum momento, a gente precisa trazer. E ele tocou num outro ponto também, que é a questão da tecnologia, que, se nós formos fazer uma reflexão mais profunda, existe também a arrogância de imaginar que a tecnologia, por si só, ela é capaz de solucionar todos os problemas, né? Que, a meu ver, seria um equívoco continuar nessa direção, porque tecnologia, por tecnologia, não resolve os problemas de um mundo em crise quando você tem uma sociedade de consumo cada vez mais ávida para consumir natureza e transformar a natureza em alguma outra coisa. Então, acho que essa reflexão também nos remete a uma reflexão profunda do nosso modo de vida em sociedade, numa sociedade que é condicionada por essa questão do consumir, do existir através de uma falsa realidade de consumo que vai nos trazer o contato com a nossa essência e o contato com o sentido falso e equivocado de felicidade. Eu acho que aí o Elimar puxou a discussão para três aspectos que são, para mim, importantes e difíceis, né? Importantes porque necessita verdadeiramente de uma nova leitura, né? Eu não estou falando de paradigma, não, só leitura, né?
uma nova leitura com aquilo que vai nos trazer o futuro. Né? Quais são esses aspectos importantes e difíceis? Primeiro é poder bem observar, né? Aquilo é interpretar, não somente observar, mas também tem que compreender e interpretar. Aquilo que é do aspecto da visibilidade e invisibilidade. Nós, como disse a Marta agora há pouco, nós temos situações, acontecimentos graves, que são graves, muito graves, que não são visíveis, são invisíveis. Por exemplo, nós temos um fenômeno hoje que ainda não se fala muito, mas se vai falar bastante, porque é um fenômeno que provoca muita morte, né? E quando começa a aparecer um número de mortes, a pessoa começa a se preocupar. Né? É um fenômeno que é global, não é simplesmente local. Então, aí temos que pensar na invisibilidade, mas de uma maneira global, né? Que é o problema das contaminações atmosféricas de grandes cidades. Né? Então, você tem grandes cidades como São Paulo, Rio, no Brasil, e talvez aqui também, embora vocês tenham perto da praia, isso não quer dizer muita coisa que você tem perto da praia, porque vocês também podem ter piques de poluição muito importantes. Né? Você tem esse mesmo problema nas grandes metrópoles na Europa, né? E isso tem uma consequência muito forte no que diz respeito ao problema sanitário. São políticas públicas hoje que têm que se elaborar para esse problema, que é um problema invisível. Né? Então, eu acho que aí há uma dificuldade do ponto de vista, diria, do ponto de vista da leitura que nós temos que fazer desse aspecto da invisibilidade. Nós temos que ter uma leitura, mais uma verdadeira leitura epistemológica para poder responder a esse tipo de invisibilidade. Né? No caso, por exemplo, no caso que Limar colocou do acidente nuclear, e isso acontece não somente em Chernobyl, mas acontece hoje em Fukushima, onde eu estou trabalhando, aí há uma verdadeira dificuldade para discutir com as pessoas de mudar a relação que eles têm, por exemplo, com a natureza. Então, há uma grande dificuldade para que as pessoas possam entender que a relação homem-natureza, nessa situação, muda profundamente. E se há um lugar onde a gente pode dizer que há verdadeiramente uma metamorfose, nesse lugar há uma metamorfose. Porque a natureza visível, não muda. Porque você vê a natureza do mesmo jeito, não tem nenhum problema, você vê as árvores magníficas, você vê tudo, uma beleza de paisagens, mas essa natureza, hoje é uma natureza que não tem nenhuma possibilidade de você ter uma relação com ela. Você não pode fazer agricultura porque tem alto nível de contaminação radioativa, que você vai ficar doente. Você não pode ir a colher, como disse Limar, o cogumelo, você não pode ir na floresta pegar fruto da floresta. Então, aí, esse aspecto de invisível nos leva a pensar e a elaborar verdadeiramente uma nova forma de pensar essa realidade que é fruto de uma situação excepcional. E depois tem a visibilidade. Entendeu? Então, tem o problema da visibilidade. E eu acho que a visibilidade hoje deve também se relacionar com a invisibilidade.
eu acho que a visibilidade você tem que integrar nessa relação visível-invisível. Porque tem fenômenos que são visíveis, mas que têm uma dificuldade também de poder interpretar essa visibilidade. Porque tem outros fatores que intervêm, que participam nessa situação. Então, esse é um aspecto muito importante. E eu diria que aí há um esforço muito grande da parte do pesquisador de poder trazer uma leitura pedagógica com essa situação. E que, ao mesmo tempo, não seja unicamente uma leitura pedagógica focalizada sobre esse aspecto local, mas que pode ser uma leitura pedagógica que pode ter também uma possibilidade de se aplicar também em outro lugar diferente, evidentemente, contextualizando um lugar. E o segundo ponto que eu acho que também é importante e que a Marta também tocou e que Elimar também mencionou agora há pouco, é o problema, a relação entre a ciência e a sociedade. É a maneira como hoje essa relação tem que se modificar profundamente. O caso, por exemplo, que a Marta mencionou, no caso da mudança climática, por exemplo, é uma boa entrada para poder justamente fazer que as pessoas, principalmente os jovens, possam ter uma leitura diferente da mudança climática. E essa leitura da mudança climática não é para fazer do jovem um especialista do clima. Não? A leitura da mudança climática permite ao jovem de ter uma visão do modelo do mundo onde ele está. Tá? Então, através dessa mudança climática, você pode explicar muitas coisas. O modelo econômico, o modelo tecnológico, o modelo social, o problema da biodiversidade, que é muito importante. Então, eu acho que aí também há uma boa possibilidade de poder justamente repensar, através desses acontecimentos, como colocou Elimar, através desses acontecimentos, é uma boa oportunidade para pensar uma outra forma de pedagogia ambiental, por exemplo, mas também outra forma de poder começar a elaborar uma política de civilização, é o que a gente procura. Né? Eu penso que a gente vai ter que fechar um pouco essa discussão para passar para os debates, mas foi colocado aqui o papel da ciência e também como os cientistas vão se relacionar de uma outra forma com a sociedade. E como tem muitos educadores aqui no encontro, eu acho que uma das questões que a gente precisaria avançar seria como traduzir o conhecimento acadêmico numa forma de conhecimento, traduzir também como construir um novo conhecimento dessa relação de saberes para que nós sejamos capazes de, juntos, avançar nessa direção. E um outro elemento importante, que certamente vai ser discutido a seguir, é qual é a nossa capacidade de nos adaptar a essas mudanças que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Né? Hoje a palavra de ordem é resiliência e adaptação, e como essas novas gerações vão ser, de alguma maneira, alertadas para o seu papel numa sociedade que precisa se adaptar a uma situação de crise, mas que não é uma crise só ecológica, é uma crise que transborda a leitura da ecologia para atingir, por exemplo, uma questão geopolítica, uma questão de cidadania planetária e uma questão também de o papel de cada um de nós nas nossas escolhas individuais. Né? É muito fácil falar da sociedade de consumo, da nossa pressão sobre a natureza, mas é indissociável a relação entre natureza e cultura. Né?
É indissociável a relação entre as culturas, os códigos culturais e o significado da natureza. Quer dizer, essa apreensão da natureza vai ter leituras diferentes dependendo das diferentes bases e códigos que orientam uma sociedade. Talvez, nesse sentido, o grande desafio seja a construção de novos valores nessa ressignificação da natureza diante de uma crise planetária. Eu fui informada que a gente tinha 40 minutos e depois tinha que partir para o debate, não é isso? Só um minuto. A gente ainda tem? A gente ainda tem algum tempo? tempo? 2 minutos. Temos 2. Então 5. vamos lá. Então, eu vou ocupar 2, você ocupa 3. Eu vou ocupar 2. Eu vou ocupar 2 minutos, que é o seguinte. Veja, o que é interessante na investigação que nós estamos fazendo, e o Alfredo está um pouco capitaneando aí em relação aos jovens, né, sobre essa questão do enfrentamento, do entendimento da questão dos desastres, né, como parte da característica da nossa civilização, o aumento dessa frequência e seus impactos sobre nós, aconteça aqui ou aconteça acolá, né? É que o interessante de a gente introduzir essa questão como uma questão de aprendizagem nossa e de outros, é porque ela nos introduz e nos prepara para a percepção da incerteza. Veja bem, que essa é uma convivência que nós vamos ter cada vez maior, né? E aí a percepção da incerteza significa nos preparar para sermos capazes, né, de sermos resilientes em função dos impactos e dos traumas que nós tendemos a sofrer. E mais ainda aqueles que estão vindo agora. Mais ainda do que, né, como eu, que está saindo de cena, vai ser aqueles que estão entrando em cena, né? E a incerteza, o risco e os desastres tendem naturalmente a crescer. A gente costuma trabalhar a questão da resiliência do ponto de vista do ecossistema, da natureza, mas é preciso também pensar a resiliência do ponto de vista humano, das pessoas enfrentando essas incertezas e esses desastres. Por isso que ela precisa ser aprendida, ela precisa ser entendida, para que a gente aumente a nossa capacidade de resiliência em face dos fenômenos e eventos críticos que nós tendemos a ter de maneira cada vez mais frequente. Eu acho que o grande desafio da educação, e aí eu vou falar da educação como um todo, é justamente de poder, e não é uma retórica o que estou dizendo, não é uma retórica, porque é muito fácil fazer uma retórica e depois não argumentar o que a gente está dizendo. Eu acho que o desafio mais importante da educação para o futuro é justamente de poder lidar com as incertezas, né? E não com a incerteza, com as incertezas. E eu acho que para muitos acham que é muito difícil, né? Porque a incerteza chama a incerteza da incerteza. Tá? Porque também pode dizer o educador, mas o jovem vai ser difícil de explicar o que é uma incerteza para um jovem. Ora, o que mostra a nossa pesquisa, e aí eu vou falar rapidamente, 1 minuto sobre a pesquisa que eu estou fazendo faz 2 anos sobre a mudança climática em 20 países, é uma coisa surpreendente. Os jovens aceitam sem problema de dialogar sobre as incertezas, né? Porque eles sabem que a maneira de poder compreender o mundo de amanhã, o futuro, aí já estou falando para entender o futuro, eles sabem que é importante de ouvir, né, quais são as verdadeiras incertezas do futuro, né? Porque eles sabem quais são, ou se não sabem, eles vão aprender quais são as certezas do presente. Se eles sabem quais são as certezas do presente, eles estão preparados intelectualmente para entender quais são as incertezas do futuro. Então, eu acho que aí é verdadeiramente um grande desafio para tentar justamente de integrar essa questão e principalmente
mostrar que a incerteza não é um medo, a incerteza não é a angústia, a incerteza não é a ansiedade, a incerteza é a possibilidade de você pensar qual vai ser o futuro que você vai preparar. Eu acho que esse é um desafio para todos nós, tanto para nós, os pesquisadores, cientistas, como também para os pedagogos, que eles sabem fazer melhor que nós como fazer. Isso. Só para fechar, eu volto a uma palavra, um comentário do Edgar, uma vez quando eu estava falando com ele, e ele diz o seguinte, o nosso primeiro passo é acreditar e aceitar que nós precisamos nos desconstruir. E, para nos desconstruir, nós somos desviantes, né? Muito provavelmente, a gente nunca vai estar na zona de conforto. E esse talvez seja o primeiro passo, a gente se desconstruir para poder construir um novo sujeito social e para pensar na metamorfose que ele tanto defende, né? Com isso, eu agradeço a atenção de todos e a gente continua com diálogos, né, que as meninas vão estar coordenando. Obrigada, boa tarde. Eu sou Sara, sou da Universidade Biocêntrica, faço parte da organização da conferência e nós escolhemos, para facilitar a participação de todos e a interação com os conferencistas, utilizar o Círculo de Cultura, né, criado por Paulo Freire e recriado nas práticas da educação biocêntrica, uma pedagogia que trabalha com o pensamento complexo e a transdisciplinaridade. Então, a proposta agora é que a gente vai passar esses 20 minutos, né, conversando entre a gente, vamos produzir uma síntese e depois retornar para os conferencistas. E essa síntese que nós produzirmos vão estar nos anais da conferência, né? E como somos muitos, vamos estar atentos às minhas orientações. Pode ser? A proposta agora é que a gente... Não, vocês continuam aqui, vocês vão participar também. A proposta agora é que a gente possa se colocar de pé, deixar todos os cadernos... E aí a gente vai se juntar agora em duplas. A gente vai se juntar de 2 em duplas. E nessa dupla, a gente vai conversar sobre como é que chegou na gente essas palavras que a gente ouviu dos conferencistas. Como é que chegou? O tema é como é que chegou em vocês o que foi trazido pelos conferencistas. Cada um vai ter 1 minuto para conversar com o outro sobre esse tema. Podem começar. E agora, a gente vai se juntar de 3 com outras pessoas. A gente vai formar um grupo de 3 e nós vamos conversar sobre uma palavra que surgiu muito na fala dos conferencistas, que se chama resiliência. Vamos formar grupos de 3 pessoas. 3, depois a gente vai formar 4. De 3 pessoas, e vamos conversar sobre o que é que a gente entende que é resiliência. Pode ficar mais ali atrás, ó. Agora a gente vai juntar 2 grupos, né? Estava 3 aqui, 3 ali, junta 2 grupos. Vamos juntar 2 grupos de 3, formando um grupo de 6. E nesse grupo de 6, a gente vai conversar sobre a palavra incerteza. Incertezas. Então, nesse grupo de 6 que a gente está, a gente vai conversar
sobre a palavra incerteza. Como é que a gente compreende? O que a gente ouviu? O que mais tocou a gente em relação a essa palavra? Como é que a gente compreende que é? Incertezas. Aqui. Agora, nesse mesmo grupo que vocês estão, vocês vão construir uma síntese de tudo que vocês ouviram, né? Tanto na dupla, como no trio, como nesse grupo, como na conferência. E aí vocês vão construir uma síntese, né? Que vai dizer o que é que ficou de mais importante para esse grupo, desse momento, né? Essa síntese pode ser uma frase ou um pequeno parágrafo. É importante que alguém do grupo escreva, porque depois a gente vai ler a síntese e aí a gente vai voltar para os conferencistas. E essa síntese a gente vai recolher, vocês entreguem para mim ou para as meninas que estão de amarelo, que vai sair nos anais da conferência. Pode usar o seu bloquinho. Agora, o importante é que seja escrito. Uma frase ou um pequeno parágrafo que, para vocês, foi o mais importante que ficou do que vocês ouviram. Vocês vão ter 5 minutos para fazer essa síntese. Pronto? Agora, quem escreveu cada síntese, vem aqui para a frente. Um representante de cada grupo que escreveu a síntese, que pode falar, vem aqui na frente para ler a síntese. Vamos lá? Quem pode vir daí? Quem é que vai vir daí? Pronto, temos um aqui desse grupo aí. Quem é que vem? Quem é que pode vir desse grupo? Quem é que vem desse grupo? Pronto. E agora, a gente vai apenas ler o que a gente escreveu, né? Vamos confiar que a escrita também comunica. Nós já tivemos espaço para falar, já falamos, e agora a gente vai apenas ler o que o nosso grupo construiu como síntese. Bom, nosso grupo, a partir de várias discussões aqui colocadas pelos mestres, criou uma frase interessante, onde as incertezas estão, né, o in está separado ali, mas ao mesmo tempo estão embrincadas. É assim. As incertezas são do cotidiano, são locais e globais, visíveis e invisíveis, que exigem educar para a resiliência. Muito obrigada. A gente pode bater palmas para o grupo. O processo civilizatório é inacabado, e, por ser inacabado, está em metamorfose. O processo civilizatório está em construção, no dia a dia, mas falta percepção. Há níveis de certeza e de incerteza. A certeza é uma construção mental. O conhecimento é dinâmico. O que é certeza hoje, amanhã não é mais. E a resiliência como fator de revolução. Obrigada. E agora a gente vai passar para os conferencistas fazerem as considerações finais.
Eu acho que uma das considerações finais é o fato de vocês terem integrado que é o discurso que a gente tentou de colocar, embora o tempo é muito curto, né? Esse é um aspecto. O segundo, eu acho que nós temos não somente nós, os pesquisadores, mas também acho que a nossa relação com a sociedade é muito importante para tentar não vulgarizar aquilo que nós falamos, mas que seja como uma pedagogia do entendimento daquilo que a gente quer transmitir. E terceiro, eu acho que nós temos que ter, embora para muitos hoje as incertezas são símbolo de insegurança, não estão seguros com aquilo que eles querem interpretar. Eu acho que nós temos que ter um optimismo daquilo que ou a maneira como a gente está tentando de elaborar uma proposta diferente, né? E essa proposta diferente a gente pode chamar novos conhecimentos, nova humanidade, política de civilização, política da humanidade, né? Mas que no fundo é aquilo que nós queremos, pelo menos, deixar para as gerações que estão aí, que vão nos reemplaçar daqui a pouco. Então, acho que é importante de pensar que aquilo que nós queremos construir é um desafio também para as gerações que estão hoje do presente, mas também para as gerações futuras. Meu contato com os jovens, sobretudo no colégio secundário, me mostram que eles são marcados muito pela incerteza e pelo incômodo da incerteza. Esse é um elemento que me chama muita atenção, né? E talvez, se a gente entender a incerteza de maneira menos angustiosa ou angustiante, a gente pode dialogar com horizontalidade mais positiva. E, para isso, eu vou sintetizar em duas frases, uma que eu escutei aqui e outra que eu li acolá. A que eu escutei aqui foi-me dita pela minha colega e disse: Elimar, a incerteza é parte do mistério da vida. O mistério da vida é algo que nos atrai necessariamente para quê? Para conhecer, para saber, para crescer, para evoluir. Nós somos atraídos para decifrar esse mistério. É uma atração humana, né? Então, foi uma frase que eu escutei aqui. E a outra eu li, alguns anos atrás, cerca de 20, 25 anos atrás, um economista e cientista social chamado Przewozki escreveu um artigo publicado nos estudos SEBRAP, cujo título me ficou gravado até hoje e me chamou muita atenção, e que, sobretudo, na situação política que a gente vive, ela é importante. O título do artigo dele é Ames a incerteza e serás democrático. Só isso. Obrigado. Então, para concluir esse nosso breve momento de diálogo, né, eu acho que realmente a incerteza faz parte da aventura, né, e essa aventura que nos move, mas eu queria resgatar também uma noção do Morin, uma reflexão dele, é que nós fomos formatados na razão, e a reconexão com a natureza e com a humanidade depende da poesia, né? Então, talvez o caminho seja a poesia. É isso. Muito obrigada.